E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Eu sou Adelmo Souza e vamos lá a mais um vídeo aqui. Esse vídeo de hoje é um pouquinho apertado, viu? Tá estreito, mas vamos mandar um abraço pra você. Você que não é inscrito, se inscreva, deixa um like, um comentário generoso e se quiser compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Gente, é um tema aqui tão extenso que eu tive que abreviar essas perguntas. Não vou nem ler o nome pra ninguém ficar com raivinha, mas me perguntaram algumas coisas. Adel, vem cá, essa Arca da Aliança só mata os levitas porque os pagãos pegam e não tem problema nenhum? Essa história não cola. Os filisteus levaram a arca e não tiveram problema, já Uzá morreu. Fale sobre isso. Adelmo, que história é essa? Como é que um bruxo pode fazer o templo sagrado de Deus? Salomão não era um bruxo? Não invocou 72 demônios para fazer o templo que foi consagrado a Deus em cima de um santuário jebuseu? E ainda vem com essa história que era o lugar que sacrificou Isaac. O negócio tá bravo hoje. A última pessoa. Ué, ninguém poderia entrar no Santo do Santo. Os babilônios entraram e queimaram. Os gregos entraram, queimaram, fizeram sacrifício e ainda levaram a estátua do deus grego Zeus. O abominável da desolação. Abominação no Santo do Santo. E os romanos acabaram com o templo. Como é que ninguém pode entrar nesse templo? Essas histórias não estão batendo, Adão. Fala um pouco sobre isso. Olha, já vi que o negócio não está muito bom. Vamos fazer uma abertura e já voltamos. Vamos lá? Já vi que vocês só jogam essas bombas nesse canal, né? No canal dos outros vocês ficam lá com medo, não sei o que. E aqui vocês só perguntam bombas. Mas tudo bem, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou mandar um abração aqui para dois do YouTube, que tem uns, a maioria no Facebook, Instagram, mas vem pro YouTube. O Cláudio Souto 2431. Cláudio, um abraço, você tá sempre comentando. Pediu aqui uma coisa, vou responder para ele depois. E nesse mesmo dia, no vídeo do Anticristo, teve o outro debatendo com o Cláudio lá e fez uma pergunta também, o Cleiton Lopes 40. Cleiton Lopes ponto 40. Então, Cleiton e Cláudio, um abração para vocês. Eu vou responder depois a questão que vocês me pediram lá pelo YouTube, porque eu tô na correria, mas vamos lá. Lembrando que esse canal não é apologético, não é ateu. Se você é ateu, infelizmente não vou atender sua expectativa. E não venham pra cá, turma, atrás de qual a certificação científica? Me dê aí uma... Como é que chama? Uma bibliografia. Vai procurar outro lugar. Aqui a gente lê o texto, ou então entende o que está acontecendo e dá a nossa percepção, né? O senso comum, a sabedoria do dia a dia, assim que funciona. Viu? Mas vamos começar logo aqui para não tomar muito tempo. É o seguinte. Realmente é muita pergunta, mas são todas interligadas. Eu não pude fazer de uma por uma. Vamos começar pela arca, que ela antecede o Salomão e antecede o templo, né? Ela está ali no tabernáculo, mas não era o templo de Jerusalém. Assim, a arca... A narrativa bíblica vai dizer que a arca é o objeto sagrado do judaísmo. Que sim, se o judeu diz que é sagrado para eles, não é para mim, porque eu não sou judeu. E eu respeito isso. Agora, quem não é judeu também tem direito de fazer as perguntas, né? Não xingando, não desrespeitando. Vamos lá.
a Arca da Aliança, em um texto diz que tem uma coisa e no outro diz que tem outra. Todo mundo sabe disso. Né? Tem um item que falta na outra narrativa. Essa é a primeira questão. A turma sempre me questiona sobre isso. Eu vou falar sobre isso depois. Mas essas pedras foi a que Deus escreveu ou foi a que Moisés escreveu? Ainda tem isso. Mas vamos pra frente. Em toda a descrição do objeto, ele meio que parece um amuleto no final, né? Mas é um objeto que representa a presença de Deus ali no tabernáculo. Então, ele só era manuseado por um levita devidamente e liturgicamente apto. Digamos que ele está embriagado, ou ele não está na lista de purezas, não fez tudo aquilo, a purificação, ele não pode carregar, né? Segundo a narrativa da Bíblia. Você vê que Uzá foi a parar ali e morreu, como a moça perguntou. E até os filhos de Eli ali, a gente viu o que aconteceu com eles ali, né? Mas, sim, há uma questão que a moça pediu ali que sim, precisa de ser visto isso. Porque os filisteus levaram e não tiveram dificuldade nenhuma. A arca não ofereceu resistência nenhuma, não deu nem um choquezinho. Os filisteus levaram, deixaram lá bem onde quis, ainda levou para o templo do deus dele, Dagon. Depois traz ali para aquelas vilas ali, para que... Eu vou usar um nome complexo, né? Mas largou lá a arca, né? E vai vir uma narrativa que, sinceramente, mesmo sendo cristão, eu não engulo essa história. Fez umas hemorroidas de ouro e rato. Primeiro que o rato é um objeto... animais impuros. Claro que essa narrativa não está batendo. Logicamente, nem eu nem você. O judeu não precisa me explicar nada disso. Eu sei o que está acontecendo ali, que eu não sou idiota. E você que está me perguntando sabe do que está acontecendo ali. Né? A gente sabe. Porque o redator quis demonstrar uma coisa, e isso eu vou demonstrar lá na frente, na hora de chegar o tempo. Porque realmente a pessoa se pergunta. Tanto rigor para um, para outro, qualquer pessoa leva? É complexo. Como é que você explica isso? Vamos falar do templo que você vai entender o que está rolando aí. A narrativa diz que o templo judeu, que é o monte onde Deus mora, né? A habitação de Deus, Monte Sinai, que outrora é chamado de Monte Moriá, né? Eu não sei se eles têm ligação. Para mim eles são diferentes. Mas fizeram quem chembre e diz que é o mesmo monte. Mas aí você sabe que não é o mesmo monte. Nós sabemos que não é e acabou. O que acontece? O templo, ele foi construído lá. Nas narrativas bíblicas, a gente sabe que Deus não é do Monte Sinai. Ele foi para lá porque ofereceram um templo a ele e dedicaram e pediram para que ele morasse lá. Ele falou que não moraria e tal, mas que aceitaria ali as adorações daquele lugar. Mas ele não é daquele monte. Todas as descrições, ele sai de outra região. Ali de Midian, de Edom, daquela região toda ali. Daquele território que preenche ali, compreende um pedaço dos árabes. E infelizmente é assim. No norte tem coisa sobre Deus saindo. E não em Judá. Então, Davi tenta uma barganha, né? Davi sempre aprontando e faz uma barganha, né? Não, Deus me deu tudo isso, mas na narrativa a gente percebe outra coisa, né? E ele dedica, não, como é que pode? Eu tô aqui abastado e Deus tá morando dentro de uma cabana ali.
Essa história não cheira muito bem pra mim. Viu? Pra mim também não cheira bem. Aí ele vai fazer. Mas quem faz não é Davi, é Salomão. Salomão é um filho de Davi bem lá pro fundo. Ele não é o da linha de sucessão depois de Davi, não é, né? E para ele assumir, teve que matar os irmãos. Os irmãos não morreram de morte natural. Tá bom? A gente sabe disso. Ah, porque Davi prometeu a Betseba. Dane-se. Tem que saber, ele era da linha de sucessão? Eu mesmo tenho uma pulga atrás da orelha com Natan e Samuel. Já falei várias vezes. Então bora lá. Davi nunca... o Salomão nunca foi dessa sucessão. Mas eu não tenho birrinha com o personagem Salomão nem Davi. Não tenho essas besteiras. Só tô tentando descrever aqui as coisas. Então, eles fazem o templo e vão buscar essa arca. Essa arca não era em Jerusalém. Não era no Monte Moriá, que é o Monte Sinai, aí sim. Essa arca, ela foi trazida desse local para cá. Fizeram uma procissão, né? Com muita dança, um verdadeiro carnaval. E trouxeram essa arca. Na minha opinião, isso foi uma tentativa de legitimar a cidade. Porque a cidade, ela não era uma cidade das que estava no radar da cidade legítima da arca, né? Porém, essa cidade chamou muita atenção porque era uma cidade bem estruturada, né? Essa cidade é uma cidade que tinha muralhas e tinha um monte muito alto. E no pico desse monte tinha, claro que lá tinha o templo, aquela ilha de Araúna, todo mundo sabe o que tinha ali. Ali fazia os cultos da colheita. Só é você ler o texto, você pega isso no ar. Então o que acontece? Eles fazem o templo lá. Na oração de Salomão, ele fica preocupado se Deus ia habitar lá. Porque Deus não habita em templos que é feito por mão de homem. Não tem como. Se ele é uma coisa grandiosíssima, ele não pode ficar encaixotado em cima de uma arca em lugar nenhum. Porque senão ele não é um Deus. Entendeu? Não é assim que funciona. Então, o que acontece? Se eu for olhar por esse lado, tirar todo o misticismo, né, e os dogmas judaicos, que para eles está certíssimo, vocês estão certos, que é de vocês. Eu não sou judeu. Se eu for olhar por outra vertente, eu diria que o templo foi rebatizado. Já tinha templo, né? E que a arca precisava ir para que legitimasse isso. Porque é a arca que era o objeto sagrado que ia demonstrar que ela estava em Siló, lembra? Que ia demonstrar que a cidade era sagrada. Porque eles tinham conquistado Jerusalém, mas Jerusalém ainda não era sagrada. Era uma cidade pagã, Jebus, né? Mas aí vem um outro problema. Existe uma tradição que o Salomão, ele não era uma pessoa comum. Ele era muito sábio, mas ele também era um feiticeiro. E essas tradições sobre Salomão, ela permeou muitas coisas até na época de Jesus. Jesus falava bem assim: eu sou maior do que o templo.
E eu sou maior do que o próprio Salomão, que é sábio. Inclusive, é porque vocês não lêem com atenção, tem uma parte que os judeus dizem que Jesus está expulsando por uma entidade, Beelzebul. Aí Jesus fala, se vocês estão dizendo isso, é porque vocês que fazem. Sabe por que Jesus fala isso? Porque na tradição judaica, sim, você que não sabe, que você que é crente, Salomão invocou 72 entidades, inclusive este daí, e a aprisionou e mandou fazer o templo. Então quer dizer que o templo foi feito por forças e entidades diabólicas. Você que não sabe disso. Ele subjugou esses seres e ainda foram buscar um animalzinho, uma coisa que cortava pedra. Tipo um laser, a baba do bicho lá do Xami. Você também não sabe disso. Tudo isso aí é da lenda do judaísmo. Eles podem crer nisso normal. A gente que não vai acreditar nisso. A gente sabe que foi cortado a pedra e fizeram. Né? Então, o que acontece? Na narrativa, ninguém pode entrar no templo. Mas sim, você que nunca leu o livro de Macabeus, que está deslumbrado que todo mundo dormiu em Zacarias e acordou já em Mateus, ou em Malaquias, e já foi lá para Mateus, você está totalmente enganado. Aconteceu muitas e muitas coisas, não importa se é canônico ou não é canônico. O que importa é que você percebeu que Herodes, que não é judeu, está lá sendo o rei. Tá entendendo? Então sim. Por que isso aconteceu? Porque o templo não era desse jeito, como você estava imaginando. Jesus desmistificou o templo. Quer ver? Eu vou pegar aqui o texto que Jesus fala isso. No livro de Mateus, no capítulo 12, a gente vai ver Jesus debatendo com os fariseus. E eles começam a falar que não é lícito fazer as coisas no sábado. Jesus já quebra toda a perna dele, que não só era lícito, como o próprio Davi desobedeceu tudo do sábado. Depois, ele vem ali, numa sucessão rebatendo tudo isso aí. Aí ele entra, além de Davi ter feito coisas no sábado, foi lá, comeu o pão da preposição, entrou no templo que não era autorizado para ele fazer aquilo. Ele fez. E aí Jesus fala bem assim, Mateus 12, versículo 14. Não, 12, capítulo 3, versículo 3, ó. Ele, porém, disse aos fariseus, não tende lido o que Davi fez quando teve fome? Ele com quem ele estava, então não só ele, outros amigos dele, entrou na casa de Deus, comeu do pão da preposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas só o sacerdote. E não tende lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Por isso eu vos digo, está aqui quem é maior do que o templo. Aí começa, mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Aí vem, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E começou a ele quebrar toda aquela ideia. Não, pera ainda. Não vem com essa história aqui não. Entendeu? E sobre o Salomão, tem aquela questão toda, que quando Salomão morre, para você ler no livro lá. Quando Salomão morre, o escriba descuidadoso escreve a verdade. Fala, não, o povo estava com ódio dele, ele explorou todo mundo. A gente reclama dos líderes hoje, Salomão fez a mesma coisa. Criou uma máquina estatal que sugava tudo para manter os luxos. Ele era mais rico. Mais rico do quê? Mais rico porque o dinheiro era dos outros. Qual é a diferença de hoje? Nenhuma. É complicado. Então, resumindo, é tudo mística. Essa arca nem estava mais no segundo templo. Como é que fazia sacrifício sem ter arca, sem ter nada? Então Jesus quebrou tudo isso aí com os judeus. Mas a gente tem que respeitar. A religião dos judeus tão certa. Eu que não sou, eu penso diferente. E é isso aí.
Tchau.